Sabemos que o mercantilismo é uma forma primitiva do capitalismo. Nesse sentido, como podemos relacionar os abusos visíveis de Portugal com suas colônias com os abusos invisíveis do nosso sistema capitalista atual? Bom, iniciando com o processo do mercantilismo, né, como essa forma, como a pergunta mesmo traz, né, uma forma primitiva do capitalismo, quando se fala isso, se fala pensando numa origem, né, desse processo mercantilista que se deu ali nessa transição entre o Estado feudal e o Estado moderno, né? Mas isso se confunde, inclusive, um pouco com o próprio processo capitalista, né? Quando a gente vai tentar achar uma data para o início desse processo, né? Dessa forma de produção, né? Mas se inicia também nesse período, né? Com o mercantilismo, porque o que vai dar, na verdade, o que vai datar esse período, né, não é uma data exata, né, dentro do percurso histórico, mas é um processo que vai acontecer durante esse período, principalmente ali no século XV para o século XVI, né, que são os períodos relacionados às grandes navegações, onde as grandes potências como Portugal e Espanha vão explorar o novo mundo, né, que são as Américas. Então, esse processo ele vai alimentar essa nova forma de sistema que é o mercantilismo, onde há uma coordenação, né, uma interferência forte por parte do Estado absolutista, ou seja, por parte do rei, né, e há uma certa disposição por parte de uma classe que vai se originando a partir daí, que é a classe burguesa, dos comerciantes, né? De quem vai trabalhar de fato no sentido de acumulação de riqueza, né? Já durante esse período. Ou seja, são características que são muito parecidas com o que a gente vai entender como sistema capitalista de produção mais à frente. Não há ainda o processo, por exemplo, de propriedade privada, que vai se desenvolver um pouco mais à frente, né? Mas seria o cerne, né? Seria ali essa forma mesmo primitiva do capitalismo. E isso traz uma reflexão profunda sobre vários aspectos. Um deles, que é bem interessante, é em relação à própria forma de exploração, né? A intenção inicial desses países, né? Durante séculos isso vai se permanecer, é apenas o de extração de riquezas das Américas e levar essas riquezas para a Europa, né? E com isso, os próprios burgueses, comerciantes, né, vão acumulando suas próprias riquezas, adquirindo novos territórios, né, durante esse processo. E um produto que na época, e aí entre aspas, né, muitas aspas, esse produto que vai ser principal que vai sustentar essa forma econômica, que é o mercantilismo, vai ser o produto humano, né, com base na escravidão, tanto das pessoas negras como das pessoas indígenas, né? Então, vai ser um processo que vai ser baseado e vai se estruturar com base no processo de escravidão, né? Uma das características do mercantilismo seria esse protecionismo, né? Essa forma de proteger, de proteção, né? Do econômica, né? De criar barreiras econômicas com o sistema capitalista, com as teorias modernas, David Ricardo e tal, mais à frente, né? John Locke e tal. Vai se falar em um processo de liberdade econômica, né? E isso significa o quê? Liberdade para os indivíduos? Não, liberdade para a economia, para o comércio, né? É tanto que os processos de escravidão eles vão continuar mesmo no sistema capitalista de produção, né? Mesmo dentro do processo do sistema capitalista de produção, a escravidão ela vai permear, vai continuar. Então, algumas estruturas elas vão se manter dentro desse período, né? E aí, como é que a gente consegue enxergar esses abusos visíveis, né?
que foram visíveis, que a gente viu a partir da história, a partir do processo histórico de exploração, de retirada de riquezas das Américas, enviar essa riqueza, né, tirar as pessoas, os seres humanos de seus locais nativos e transformá-los em escravos na América, esses processos são muito visíveis. A história está aí para nos mostrar como foi, né? E como é que esses abusos eles se tornam invisíveis, né, no nosso sistema capitalista atual. As formas modernas que se mantêm de exploração, né? Olha só, tem um elemento que é muito comum entre esses dois processos. O processo mais antigo, onde as coisas eram tão visíveis, e agora, como não são, né? Não tão visíveis. Esse processo mesmo de transferência de riqueza, que aconteceu há centenas de anos atrás, hoje a gente pode encontrá-los também, né? Desvendando essa invisibilidade. Como é que a gente desvenda essa invisibilidade? Quando a gente vê o processo, por exemplo, de produção de riquezas aqui no Brasil, né? A produção de riqueza aqui no Brasil, as grandes commodities, tal, produção de soja, de gado, né? Isso, a quantidade de terras disponíveis para esses produtores, que são uma quantidade muito pequena, para atender demandas internacionais a partir do comércio, né? Esse comércio que chamam de globalizado, né? A maioria da riqueza que é conquistada, vamos dizer assim, aqui no Brasil por parte desses indivíduos, ela é uma riqueza que quem ganha mais com ela são os países de fora, né? São outros países, né? A transferência dos produtos, né? As demandas são para atender ao mercado, principalmente ao mercado internacional, não as demandas nacionais. É tanto que a gente se encontra com uma desigualdade social e econômica abissal aqui dentro, né? Quando a gente olha para as favelas, que são produtos desse processo histórico, e que as pessoas que moram nelas, né, nas favelas, a marginalização da sociedade, as diferenças tanto étnicas, raciais, né, são produtos que são colocados como invisíveis, que existem várias formas de invisibilizar esse processo, mas que são frutos de um processo histórico, ainda daquele processo mercantilista, de exploração mais antiga, né? Que o capitalismo, olha só que interessante, eu gosto de analisar dessa forma, né? Quando a gente estuda as ciências naturais, né, a biologia, a química, a gente vê que as coisas, a matéria, ela não desaparece, né? Ela se transforma, né? Nos processos humanos, a gente pode encarar dessa forma também. A maioria dos processos sociais, das relações sociais, dos acontecimentos históricos, eles não somem, eles se transformam, né? Então, o que é que acontece muitas vezes? Esse processo de transformação, né, de exploração mais antiga, se modernizou em outras formas, né? Ganhou outras formas de se continuar uma exploração, né, onde não se atende principalmente às demandas de uma soberania nacional para atender às demandas de uma soberania internacional. E aí, quando a gente olha o histórico do Brasil, nesse último século, né, passado, o século XX, o processo de modernização do Brasil, de avanço em relação às coisas mais básicas, foram atrasados em relação ao restante do mundo. Já basta a abolição ter sido a última, né? A última nação a abolir a escravidão. Aí nós temos um processo industrial atrasado, processo de direitos, né, sociais atrasados, né? Isso tudo é por conta dessa dependência brasileira em relação ao mercado internacional, né? Às demandas internacionais, às exigências internacionais. Então, e isso foi se invisibilizando justamente por uma característica até mesmo política, né? Desses indivíduos que estão ganhando, os pouquíssimos brasileiros que ganham com isso, que já ganham, né? Que são descendentes desse processo.
E aí a gente não consegue, muitas vezes, enxergar isso porque isso está dentro de um processo de independência ou de um processo de proclamação da República. Hoje nós somos uma república, hoje nós somos uma democracia, nós temos uma Constituição, né, que todos seguimos. Dentro desse processo de invisibilização, tá esses moldes, né, de democracia, de república, de independência, mas no cerne da coisa, né, no conteúdo da coisa de fato, nós ainda continuamos uma dependência profunda das exigências internacionais, né, dos interesses internacionais das grandes potências, né? Isso se transferiu para os Estados Unidos, que é a grande potência atual, né, mundial econômica. E é tanto que a nossa cultura, a gente pode notar isso, né? Ela é muito baseada na cultura americana, na cultura no século XX, muito influenciada pela cultura francesa, né? Então, europeia, né? Então, isso se prolongou por muito tempo. Então, há essa relação direta do que nós vivemos hoje com o nosso passado. Então, nós não podemos analisar o hoje sem retomar a esse processo econômico, né, que se deu durante todo esse período. O maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Tu é um mito. É um mito! Bom, em relação à abolição dos escravos no Brasil, é algo muito complexo no sentido de que meio que uma farsa, né? A libertação dos escravos foi para agradar a elite política e econômica na época, porque ao libertar os escravos não foram dadas nenhuma condição a eles de prosperarem na vida. Ou seja, não tinha trabalho, não tinha moradia, não tinha acesso ao básico para que eles pudessem ter a sua sobrevivência. Desse modo, a abolição dos escravos, ainda hoje precisamos abolir a escravidão no Brasil, né? Quando uma sociedade não consegue sequer alimentar seu povo, ela está no princípio básico da escravidão, que é a fome. Imagine os demais direitos básicos do cidadão. Bom, em relação à questão indígena do Brasil, isso é um problema que remonta, né, desde lá o início da colonização do Brasil. Porque os europeus vieram para cá já naquela visão ambiciosa, né, do capitalismo, né? E às vezes costuma se pensar, o índio era ingênuo a não querer, ou a querer trocar um espelho por uma pedra de ouro, por exemplo. Não havia ingenuidade nenhuma por parte dos índios. Simplesmente para os índios, o espelho e o ouro, para ele era equivalente. O que existia sim era a ambição do europeu, né, porque ele adquirir cada vez mais riquezas. Do ponto de vista indígena, eu acho que ele estava até sendo mais esperto do que o europeu. E enquanto o homem ficar com essa ambição, ele vai sempre querer levar vantagem, né, nesse caso, da cultura indígena, que não vê no capitalismo um meio de ter mais ou menos riqueza em relação aos outros. Bom, em relação à colonização do Brasil, né, e a forma como ele se encontra hoje, se dá muito porque, desde sua formação, o Brasil, posso dizer assim, que já começou errado, né? Quem veio para cá não veio com o interesse de prosperar a região, e sim com o interesse de apenas saquear, levar toda a riqueza que aqui existia. Então esse famoso jeitinho brasileiro, onde cada um acha que é vantajoso querer levar vantagem em relação aos demais, isso infelizmente só tem nos colocado para trás. Hoje o nosso maior problema é o seguinte: um povo que não quer se instruir. Se você verificar hoje na educação brasileira, a família não esforça mais para fortalecer a educação de seus filhos. Por consequência, os filhos também não veem na educação uma condição de prosperar na vida. As nossas autoridades não servem de exemplo para que nós possamos lutar por dias melhores. Então o povo brasileiro, infelizmente, ele é muito acomodado diante das situações. Coisas que acontecem no Brasil, se fossem em outros países como a França, por exemplo, jamais aconteceriam. Por exemplo, eu não vi o adolescente e o jovem
lutar agora pela reforma da Previdência. Vão ter que trabalhar 40 anos ou mais para conseguir sua aposentadoria. É só um dos exemplos do quanto nós, como diz o hino, ficamos deitados eternamente em berço esplêndido. Bom, em relação ao legado deixado pela colonização portuguesa no Brasil, muita coisa tem a se pensar, né? Primeiro, em relação à religião, fomos condicionados a seguir o catolicismo. Não à toa o Brasil é o país, um dos mais católicos do mundo, né? Agora, no meu ponto de vista, o país tem que ser laico. Cada um tem que ter sua crença e cabe a nós respeitarmos. Coisa que hoje realmente é muito difícil. Então eu sou mais adepto do país laico. Em relação à cultura, né, tem seus pontos positivos, as heranças culturais europeias, mas confesso a vocês, se fosse para colocar na balança, deixaram mais heranças negativas do que positivas. Primeiro porque fomos saqueados, né, economicamente. Primeiro com o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, todo o ouro e as riquezas preciosas que daqui foram levadas. Né? A formação cultural do povo brasileiro, infelizmente, muitos que vieram de Portugal para cá foram para cumprir pena, porque eram condenados lá e a condenação era vir morar aqui. É tanto que as capitanias hereditárias não deram certo, né? São apenas 2 que prosperaram. Simplesmente porque o português ele não tinha intenção nenhuma que esse país prosperasse. Foi sempre pensado em tirar as riquezas daqui e não fortalecer. Então, faça uma análise, assim, um comparativo, como foi a colonização inglesa lá nos Estados Unidos, que também tem seus defeitos, né? Os índios foram massacrados, mas dá para a gente entender por que eles, de certa forma, prosperaram e nós ainda estamos aqui andando a passos lentos. De fato, faz-se necessário que aconteça no Brasil uma espécie de Revolução Inglesa, uma espécie de iluminismo, que a sociedade passe a olhar o país e a nação no intuito de prosperar, mas não prosperar de forma individual, ou que haja uma prosperidade de forma coletiva, né, onde todos possam ascender socialmente. Se você observar, porque, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, porque a cultura inglesa foi muito diferente da cultura dos portugueses que colonizaram aqui. Não quer dizer que lá a colonização americana ela foi perfeita. Como eu já disse, os índios foram dizimados, a questão da escravidão também foi uma luta muito grande por lá, mas se comparado com a nossa, foi bem diferente, né? As colônias do norte e as colônias do sul, lá também tinha pessoas que defendiam a continuação da escravidão. Mas vejamos e convenhamos que no Brasil isso ainda persiste. Então tudo passa por uma união da sociedade. Estamos vivendo um momento muito difícil de polarização política, onde você ou é A ou é B, e enquanto for assim nós não vamos chegar a almejar aquilo que a gente deseja enquanto nação. Um país mais civilizado, um país com menos desigualdade social, um país com mais tolerância no aspecto geral, né? A gente vê muita violência, vê muita intolerância religiosa, vê muita intolerância política. Então o povo precisa civilizar. É necessário educarmos melhor essa nação e cobrar responsabilidades. Eu também acredito que tudo se dá pelo exemplo. Se você dá um bom exemplo e cobra que o bom exemplo aconteça, as coisas tendem a prosperar. Mas quando você vê a impunidade reinar, infelizmente desmotiva para que outras pessoas possam ter o outro como exemplo.